Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. O objetivo desse projeto é poder abordar temas relevantes do universo da spa-terapia para ajudar profissionais que já trabalham ou que querem, começar a trabalhar com massagem a conquistar confiança na hora de avaliar, diagnosticar e tratar as dores dos seus pacientes. Como consequência, você se torna uma referência nesse mercado e lota sua agenda e aumenta o seu faturamento. O tema da nossa live de hoje é: paciente chega para mim com a cervical travada, eu posso manipular? Nessa live eu vou te ensinar o passo a passo para você rastrear o paciente que chega com a cervical travada e que de fato você pode manipular com segurança e que você vai conseguir ser eficaz já no primeiro atendimento. Então, sejam bem-vindos. Estamos retomando aqui a nossa programação de lives, depois de eu ter ficado uma semana fora de férias, na praia, descansando. E vou contar uma coisa para vocês, viu? Hoje deu uma preguiça para voltar a trabalhar. Vocês não estão entendendo. Ai, tirar férias é bom, mas voltar é que é difícil, viu? Para pegar no ritmo de novo, acordar cedo e treinar. Produzir aqui todo o conteúdo para vocês. Mas estou muito feliz de estar de volta. Estava com saudades de ter esses momentos aqui com vocês. Então sejam bem-vindos. Quero saber quem está aqui que é aluna do Método Natália Tanaka. Manda para mim um hashtag, o número da sua turma, para eu saber que vocês estão por aqui. Boa noite para quem está chegando agora. Enquanto vocês mandam aqui nos comentários, para eu saber quem é aqui pupila do Método Natália Tanaka, eu vou colocar o título da live, fixar aqui nos comentários para todo mundo que entrar poder saber do que a gente está falando hoje. Tô vendo aqui Eliana Zenaro, turma 12, Regina Biazin, turma 11, Kelly, turma 12, Zenaide, turma 12, Janete, turma 12, Zena, turma 12, Riga Antoniassi, turma 12, Tadegi, turma 12, olha só, turma 12 em peso. Lembrando vocês, meninas, Guerreiro Neiva, lembrando vocês que essa semana, na quinta-feira, a gente tem o nosso primeiro webinário de apresentação. Ele normalmente acontece na semana seguinte, da matrícula, mas como eu saí de férias, a gente deixou para essa semana. E eu tenho também com a turma 11 o último webinário também de encerramento. Agora eu quero perguntar para vocês. Me conta, quem aqui já recebeu, um paciente que chegou para vocês com a cervical travada? Me conta aqui quem já passou por essa experiência de receber um paciente que ele chega para vocês travado, que ele não consegue mexer o pescoço, ele chega e fala assim: olha, travei, e você se vê travado também, você se sente inseguro e não sabe o que fazer com aquele paciente. Você não sabe se você põe a mão, se você mexer se vai piorar, você não sabe o que fazer para aliviar. Conta aqui para mim. E para quem já recebeu, conta aqui como é que vocês abordaram, como é que vocês avaliaram e rastrearam, se aquele paciente que chegou com aquela cervical travada, se era um paciente que vocês podiam colocar a mão, se vocês tinham segurança para colocar a mão, para mexer, se vocês ficaram com medo. Conta pra mim como que foi. Alice Maia, sim, não sei se posso colocar a mão. Chay Padilha, eu já, nossa, muito ruim. Quem mais? Quem mais aqui já recebeu um paciente com a cervical travada, que
que ficou inseguro e me conta como que vocês reagiram, como que vocês procederam nesse caso. Vamos lá. Mais alguém já pegou um paciente com a cervical travada? Chay tá falando, eu fiquei com muito medo de machucar. E aí, o que que você fez? Você ficou com medo de machucar e falou o que pro paciente? Olha, fulano, eu tô insegura, tô com medo de te machucar, não vou te atender. Ou então você foi e fez, manipulou, mandou o paciente embora, ajoelhou e rezou para ele não te mandar mensagem dizendo que piorou, foi parar no hospital de tanta dor. Chay, eu fiquei com muito medo de machucar, pois a cliente pedia para apertar cada vez mais. Para quem tá chegando agora, quero saber de vocês se vocês já receberam, né, no consultório de vocês, na clínica ou mesmo no home care, já se depararam com pacientes com a cervical travada. E quero saber qual foi a conduta de vocês diante desse paciente. Mais alguém aqui? Além da Chay? Quem mais falou? Alice? Ninguém mais teve essa sorte de pegar um paciente com a cervical travada? Bom, eu decidi trazer esse tema hoje, né, porque eu acredito que se você ainda não recebeu, nunca pegou uma situação dessa, onde o paciente chega para você com a cervical travada, e aí você, né, fica inseguro e não sabe o que fazer, se você ainda nunca passou por essa experiência, eu te garanto que esse dia vai chegar, que você vai receber um dia um paciente que vai chegar assim que ele não consegue mexer o pescoço. E aí você vai se deparar com a situação e vai ficar se perguntando, e agora? O que eu faço? Será que eu ponho a mão? Será que eu encaminho ele para o médico? Será que se eu mexer vai piorar? E se no dia seguinte, então, o paciente chega, te manda mensagem e diz que piorou, aí você fica desesperado, né? Chay falou aqui, eu fiz dentro do meu limite, falei que não poderia machucar. Então, mas e aí, qual é o limite? Aí eu te faço uma outra pergunta, como é que você determina qual é o limite que você vai usar com esse paciente? Né? E se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para estar respondendo, tá? Então vamos começar, né? Se alguém tiver mais experiências, se quiser compartilhar aqui, que já recebeu um paciente com a cervical travada, me conta como que foi, qual foi a conduta que você adotou, quais são os parâmetros que você usa, né, para saber se você pode mexer ou não com aquele paciente com segurança, ou se você deve encaminhar aquele paciente, se você não deve relar nele, ou então se você manipular aquele paciente, né, aplicar lá técnicas de massagem, como que você vai dosar, né, assim, qual o limite, até que limite que você vai. Então, para vocês terem segurança e serem eficazes, né, vocês precisam ter alguns parâmetros, vocês precisam, assim, de um passo a passo para poder identificar. Bom, primeiro, eu posso mexer nesse paciente com segurança? Segundo, o que eu vou fazer, né, para ser eficaz já no primeiro atendimento? Então, o objetivo é esse, ajudar vocês a terem a segurança, né, de decidir se vocês podem ou não manipular esse paciente e como ser eficaz já no primeiro atendimento. Então, vamos começar pensando no que você precisa fazer quando você recebe um paciente com a cervical travada. O paciente entrou em contato, chegou lá no seu consultório, você chegou na casa do paciente para atender, ele está com a cervical travada. E aí, quais são os passos que você tem que fazer, né? Seguir. O primeiro passo é para você manipular
ele com segurança, né? Poder colocar a mão nele com segurança, o primeiro passo que você deve seguir é excluir as contraindicações absolutas à terapia manual. Então, o primeiro passo é excluir as contraindicações absolutas à terapia manual. Tainara. Oi, Natália, tem um paciente que fala que tem a cervical meio travada. Utilizei as manobras da Tuiná e ela alega melhorar, mas não como queria, ainda fica com dor. Tainara é aluna, você não é aluna da turma 12? Se você é aluna da turma 12, você vai testar com essa paciente. Assim que vocês aprenderem a prática, vocês você vai pegar tudo que eu vou te falar hoje, mas toda a prática da massagem Life, vocês vão aprender do método Natália Tanaka, vai aplicar nessa paciente e depois você vai me contar o resultado, tá? Você vai ver que vai sim ser sensacional. Para quem já é aluna, né, e já usou a massagem Life com algum paciente com queixa na cervical, coloque aqui para mim nos comentários, compartilhe aqui com a gente uma experiência que vocês tiveram tratando pacientes com dor cervical usando a massagem Life. Então vamos lá, vamos retomar. O paciente chegou com a coluna cervical travada. Como que eu vou identificar se eu posso manipular, se eu posso pôr a mão naquele paciente com segurança? O primeiro passo é excluir todas as contraindicações absolutas à terapia manual, tá? E quais são essas contraindicações que você tem que ficar atento, né, ao colher a história do paciente? Uma das primeiras coisas que você precisa identificar lá na anamnese, na sua conversa com o seu paciente, é como começou esse incômodo. Você tem que perguntar para ele: olha, paciente, como que começou esse incômodo? Desde quando? Como que você travou essa cervical? Teve alguma situação ou evento marcante que desencadeou esse desconforto? Tá? Então, o primeiro passo é identificar se o paciente tem alguma contraindicação absoluta à terapia manual. E para isso, a primeira coisa que você precisa perguntar para ele é na anamnese se aquela situação, aquela cervical travada, como que ela começou, se ele associa aquilo a uma situação ou evento marcante. Essa situação ou evento marcante pode ser, por exemplo, ontem à noite eu dormi de mau jeito, tô acostumada a dormir de lado, mas ontem à noite, sem querer, eu acabei pegando no sono de barriga para baixo, de bruço, e aí na hora que eu acordei, o meu pescoço estava travado. Ou então ele pode associar, né, esse desconforto, esse travamento, pode falar assim: ontem eu viajei, dormi fora de casa, dormi num hotel, e aí eu dormi com um travesseiro que eu não tô acostumado, a hora que eu acordei hoje eu tava com a cervical travada. Ou essa situação ou evento marcante pode ser, ele pode falar assim: sabe o que é? Eu passei ontem o dia inteiro, foi final de semana, eu já tive uma paciente que chegou pra mim assim, foi final de semana, e aí eu passei o final de semana inteiro assistindo uma série do Netflix no sofá da minha casa, e aí hoje quando eu acordei a minha cervical estava travada. Ou então, eu fiquei muitas horas sentada no computador trabalhando, porque eu tinha um prazo para entregar um processo, e aí hoje eu acordei com a cervical travada. Ou pode ser, ontem eu estava parado no semáforo, veio um carro e bateu atrás do meu, e aí deu aquele chicote no meu pescoço e com isso a minha cervical travou. Ou então, eu tive uma briga familiar, discuti com a minha mãe, fiquei muito nervosa, passei por uma situação de estresse emocional e aí hoje minha cervical tá travada, tá? Então, o primeiro passo para você poder excluir as contraindicações absolutas é você descobrir e identificar, né, qual foi a situação ou evento marcante que desencadeou aquela cervical travada. E aí, caso o paciente te relate que foi dormir de mau jeito, assistiu muito tempo Netflix, dormiu com um travesseiro diferente,
Caso ele relate essas situações mais mecânicas, tá? Isso te dá mais segurança para poder manipular e mexer na cervical desse paciente. Agora, se o paciente te relatar que a cervical travou após ele sofrer um trauma, tá? E um trauma pode ser um acidente grave, como pode ser um microtrauma, né? Como eu dei o exemplo, se ele estava lá dirigindo, parou no semáforo e um carro bateu atrás, então ele teve um trauma. Caso ele associe, né, o início desse travamento da cervical a um trauma, isso é uma contraindicação absoluta para você manipular. Nesse caso, você vai fazer o quê? Vai encaminhar o paciente para um médico, pedir para ele fazer um exame de imagem para excluir algumas bandeiras vermelhas, como por exemplo a presença de uma fratura, tá? E mesmo que o paciente, né, depois de fazer o exame de imagem e excluir a presença de uma fratura, com esses pacientes que associam o início dessa dor cervical, dessa cervical travada, a uma situação de trauma, você, mesmo ele não tendo sido diagnosticado fratura no exame de imagem, com esses pacientes você tem que ser mais cauteloso. E com esses pacientes você não consegue garantir que você já vai ser muito eficaz no primeiro atendimento, porque nessas situações onde tem um trauma envolvido, normalmente o paciente vai ter muito mais sensibilidade e você vai ter que trabalhar com ele, né, usando uma exposição gradual de carga e ver como ele reage, tá? Muitas vezes pode ser necessário até associar medicamentos, porque pode gerar na região uma inflamação. Então, o primeiro passo é esse. Para você excluir contraindicações absolutas, o primeiro passo é você questionar esse paciente na anamnese sobre uma situação ou evento marcante que desencadeou esse travamento aí na cervical. Segundo ponto, tá? Você também tem que analisar nesse paciente, quando ele chega com essa queixa de cervical travada, você tem que analisar se ele, por acaso, esse paciente ele apresenta alguma alteração no padrão de marcha, seja uma claudicação, um desequilíbrio, um tremor, que tenha iniciado após essa situação ou evento marcante. Então, por exemplo, o paciente fala assim, eu estava bem no dia anterior, mas eu dormi de mau jeito e quando eu acordei com uma dificuldade de andar, eu acordei mancando, por exemplo. Nesse caso, ele teve um evento, né, que não foi um trauma, ele só dormiu de mau jeito, mas ele apresentou uma alteração no padrão de marcha. Isso também é um sinal de alerta e você tem que ter mais atenção com esse paciente e até mesmo encaminhar ele para poder fazer um exame de imagem. Por quê? Porque ele pode estar tendo alguma alteração no canal medular, alguma compressão nervosa, né? E que se você manipular, você pode piorar os sintomas desse paciente. Terceiro, você também precisa saber avaliar se esse paciente ele está apresentando alguma fraqueza nos membros superiores, né? Na região de braço, antebraço, mãos. Então, por exemplo, se por acaso ele tá na hora que vai segurar um prato, às vezes ele perde a força e deixa o prato cair. Se ele, quando vai pegar um copo de água, o copo de água cai. Se ele tá com dificuldades e perdeu a habilidade de fazer movimentos finos com a mão, se ele perdeu um pouco de destreza e coordenação motora. Então, por exemplo, dificuldade em escrever, na hora que precisa amarrar o sapato. Caso isso esteja acontecendo após essa situação, né, ou evento marcante que levou ao travamento do pescoço, você também tem que ficar atento, tá? Então, esses 3 sinais, tá? Tanto identificar, né, se o início daquela cervical travada está relacionado a um trauma. Segundo, identificar, avaliar se o paciente não tem alteração no padrão de marcha.
E terceiro, se ele não está tendo fraqueza, perda de coordenação motora nos membros superiores, esses são sinais de alerta, sinais de que você tem que ficar atento e que o mais indicado é você encaminhar o paciente para um médico, fazer o exame de imagem para excluir, né, alguma doença mais grave, alguma fratura, alguma bandeira vermelha, né? E como nós somos cada vez mais profissionais de primeiro contato, né, a gente tem que saber na nossa anamnese, na nossa avaliação, fazer perguntas intencionais, direcionadas e específicas, e dependendo da resposta, você manipula ou não esse paciente com segurança. Porque se o paciente apresenta algum dos sinais e sintomas que eu falei anteriormente, se ele se dá positivo para algum desses 3 itens que eu acabei de falar, o paciente pode estar com alguma alteração na medula espinhal, né? Pode estar com uma mielopatia, pode estar com alguma compressão de raiz nervosa. E aí, se você manipular, se você colocar a mão nele, ele pode piorar. Então, né, para esses 3 fatores que a gente citou, se o paciente responder não, ou seja, ele não sofreu um trauma, tá? Ele não relaciona o início daquela cervical travada a um trauma, ele não apresenta alteração de padrão de marcha e ele não tem fraqueza ou comprometimento, né, da coordenação motora das mãos, isso significa que você pode manipular esse paciente com segurança, você pode dar o próximo passo, tá? Então, caso ele responda não para esses 3 itens, você pode manipular com segurança. Se ele apresentar algum dos itens positivos, encaminhe o paciente para o médico para ele fazer o exame de imagem e descartar qualquer doença mais grave associada, né, sendo causa dessa cervical travada. Então, o primeiro passo é isso. Quando o paciente chega para você com uma queixa de cervical travada, o primeiro passo é excluir contraindicações absolutas, tá? E qual que é o segundo passo? É você dosar a pressão que você vai aplicar. Então, o primeiro passo, você excluiu todas as contraindicações absolutas, então você pode manipular o paciente com segurança. Mas e na hora de manipular, qual é o limite, né? Qual a pressão que eu vou aplicar? A Marcela tá perguntando aqui, e quando responde não a apenas um deles? Por segurança, se ele responder sim para um desses 3 itens, encaminha ele para o médico, pede para fazer um exame de imagem, e aí, com segurança, né, isso vai te dar mais segurança para poder manipular ele, tá? Então, caso ele te fale, não, eu associo isso a um trauma, ou se você observar que ele tem uma alteração no padrão de marcha, ou se ele estiver apresentando fraqueza e perda de coordenação motora nos membros superiores, já encaminha ele, faz os exames de imagem para excluir qualquer doença mais grave, que pode ser uma fratura, pode ser uma infecção, pode ser um tumor, pode ser uma compressão de raiz nervosa, tá? Caldequina, né? Então, tudo isso tem que avaliar através de um exame de imagem e descartar essas possíveis doenças mais graves que podem estar causando essa cervical travada. Bom, aí o primeiro passo é excluir, né, essas contraindicações absolutas. E o segundo passo, a partir do momento que você já sabe que pode manipular aquele paciente com segurança, qual é o segundo passo? O segundo passo é você dosar, né, qual o limite para você trabalhar com aquele paciente. Para isso, para determinar qual o limite, você vai avaliar também mais 3 itens. Então, a gente já viu 3 itens que a gente precisa avaliar, que é o primeiro passo, para saber se a gente pode colocar a mão no paciente com segurança. O paciente respondeu não para esses 3 itens, então eu posso manipular. Qual o segundo passo? Saber qual é o limite da pressão, até onde eu posso ir.
E aí, para saber qual é o limite, até onde você pode ir, a gente vai avaliar mais 3 itens. Primeiro item é avaliar se existe um envolvimento neural, ou seja, perguntar para o paciente se ele percebe alguma diferença de sensibilidade nessa região de cervical, ombro, braço, né? Então, pergunta para o paciente, você sente a manga dessa blusa igual você sente do outro lado, né? Vê se do lado acometido ele tem a mesma sensibilidade do que o lado não acometido. Se for mulher, pergunta assim, você está sentindo a alcinha aqui do sutiã desse lado acometido igual do outro lado? Você sente alguma alteração de temperatura? Você sente alguma queimação, formigamento nessa região? Com isso, você vai avaliar a situação dos dermátomos e miótomos da região e ver se o paciente tem um comprometimento neural. Se o paciente não tem comprometimento neural, isso significa que você pode aplicar mais pressão, você pode colocar mais carga nesse paciente, porque ele não tem uma alteração de sensibilidade. Tá? Então, esse é o primeiro item. O segundo item que vocês precisam avaliar para saber, né, qual é o limite, qual é a carga que vocês podem aplicar é avaliar a artéria vertebral. Se nessa região aqui da cervical não está tendo uma compressão da artéria vertebral. Para avaliar a artéria vertebral, vocês vão perguntar para o paciente se ele está tendo tontura, se por acaso ele está andando e de repente ele apaga. Pode fazer um teste onde você pede para o paciente estender a cabeça olhando para cima e rodar para o lado, né? Que é onde vai comprimir a artéria vertebral. Ver o olho dele se apresenta nistagmo. São alguns sinais, né? Para ver se está tudo bem, se não tem a compressão da artéria vertebral. E terceiro item é avaliar questões emocionais de crenças e trabalhistas do paciente. Então, você vai avaliar se o paciente é agitado, inquieto, ansioso, se ele é estressado, se ele é deprimido, se é um paciente cheio de crenças e de medos, se é um paciente que evita, né, enfrentar aquela situação, um paciente que se vitimiza, se é um paciente que é desconfiado porque ele já fez tratamentos anteriores e não teve resultados positivos. Ver se é um paciente que está afastado do trabalho por doença, se ele está recebendo algum benefício. Todas essas situações, eles são obstáculos que vão limitar um pouco a eficácia do seu tratamento. Mesmo que você tenha segurança, né? Esse tipo de paciente é um paciente que você vai ter que vai ter que segurar um pouco a pressão, vai ter que regular, né? Fazer uma exposição gradual, começar com leves pressões, porque a questão emocional, às vezes, né, pode levar a uma hiperalgesia. Então, pacientes muito ansiosos, depressivos, tem essas questões emocionais envolvidas. Se já na primeira sessão você colocar muita carga, isso pode dar uma reação adversa e ele piorar muito, tá? Até porque, dependendo do paciente, já pode ter uma sensibilização central, né? Uma alteração lá no cérebro, onde que a sensibilização central ela causa dor espontânea, hiperalgesia. Então, qualquer estímulo já vira uma dor muito grande para o paciente. Então, você tem que saber identificar isso, porque se você identificar que ele é um paciente que tem questões emocionais, de crenças e trabalhistas envolvidas, primeiro que você vai dosar a pressão que você vai manipular aquele paciente, e segundo que também você vai, a partir daí, controlar as suas expectativas e vai também interferir no prognóstico que você vai passar para o paciente. Porque o paciente que tem essas características emocionais, de crenças e trabalhistas envolvidas, são pacientes que tendem a demorar mais para melhorar. Então, apesar de você poder manipular ele, né, aplicar as técnicas de massagem com segurança, é um tipo de paciente que você não vai ser tão eficaz
já no primeiro atendimento, tá? E aí, se o seu paciente não apresenta comprometimento nervoso, né? Se ele não apresenta alteração da artéria vertebral e ele também não tem questões emocionais de crenças e interesses trabalhistas envolvidos, né? Se realmente você identifica que é só um problema músculo-esquelético, você pode manipular com segurança, você pode colocar um pouco mais de pressão, né? E você vai conseguir ser mais eficaz com um atendimento. Esse paciente ele tem tudo para melhorar melhorar bastante com um único atendimento, tá? Então vamos só recapitular. O paciente chegou com a cervical travado, primeiro passo é excluir contraindicações absolutas. Como que eu vou excluir as contraindicações absolutas? Primeiro, identificar a situação, né, ou o evento marcante que levou àquela cervical travada. Se a situação ou o evento marcante não for um trauma, isso te dá, então não é uma contraindicação absoluta. Se tiver associado a um trauma, é uma contraindicação absoluta. Segundo, identificar se o paciente não apresenta alteração no padrão de marcha após aquele evento marcante. Se o paciente não apresenta alteração no padrão de marcha, você pode manipular. Se ele apresenta alteração, não manipula. Terceiro, identificar se ele apresenta fraqueza muscular ou perda de habilidades finas e coordenação motora com o membro superior, né, do lado acometido. Se ele não apresenta fraqueza nem perda de coordenação, você pode manipular com segurança. Se ele apresenta, não manipula. No caso do paciente apresentar um ou mais desses itens, né, positivo, encaminha para o médico para poder fazer um exame de imagem e descartar doenças graves, né, bandeiras vermelhas, que podem ser fraturas, alguma infecção, presença de algum tumor, né, algum problema no canal medular. Bom, então, excluiu as contraindicações absolutas, você pode manipular com segurança. O próximo passo é identificar qual é o limite, com qual carga que eu posso trabalhar com esse paciente. Para isso, a gente também vai avaliar 3 coisas. Avaliar se ele tem comprometimento neural, avaliar se ele tem alguma alteração da artéria vertebral e também avaliar questões emocionais, crenças e trabalhistas. Pacientes que apresentam algum desses itens positivos, significa que você vai ter que ir com menos carga e também significa que é um paciente que você não vai ser tão eficaz já no primeiro atendimento. Ele vai demorar um pouco mais para ter uma resposta. Agora, se o paciente não apresenta nenhum desses 3 itens, significa que é um paciente que é só mesmo por aquela dor cervical, ela é só mesmo causada por uma alteração músculo-esquelética, significa que você tem grandes chances já de ser muito eficaz e já promover uma melhora muito grande com esse paciente em um único atendimento. Agora, vou falar para vocês 4 características, tá? Que aumentam muito as chances de você ser eficaz com o paciente. Então, se o paciente chegou para você com a cervical travada, e se você identificar essas 4 características nesse paciente, as suas chances de ser eficaz aumentam muito. Primeira característica, ser um paciente jovem com menos de 50 anos. O tempo de dor, se é uma dor aguda ou subaguda, ou seja, uma dor que ele está sentindo há menos, né, de 12 semanas, isso também ajuda com que você seja mais eficaz. Terceira característica, se é uma dor que irradia para a região escapular, para ombro, braço, mas não desce para baixo do cotovelo, não irradia para antebraço, também é uma característica
que aumenta as chances de você ser eficaz. E quarto, ter perda de amplitude de movimento. Tá? Então, são essas 4 características. Ser paciente jovem, com menos de 50 anos, o tempo da dor ser aguda ou subaguda, ou seja, menos de 12 semanas, a dor irradia para a região periescapular, ombro, braço, mas não vai para baixo do cotovelo. E quarto, ter perda de amplitude de movimento. Essas 4 características garantem que se você aplicar uma técnica de massagem eficaz, associada a uma comunicação, né, através de uma linguagem simples, você alcançará bons resultados já na primeira sessão. Você vai atender com segurança e vai ser eficaz já na primeira sessão. E por que eu falo que, além de aplicar uma técnica de massagem eficaz, também é necessário que você tenha uma comunicação eficaz, tá? Porque não basta você, como profissional, ser eficaz. Você tem que ser visto pelo seu paciente como eficaz. Então, não basta você ser eficaz, mas o paciente precisa te enxergar como eficaz. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. O que, na opinião de vocês, é ser eficaz? O que para vocês é um profissional eficaz? Enquanto vocês respondem, vamos aproveitar para fazer o nosso print? Então vamos lá. Para quem está assistindo a live, faz um print da tela, posta lá nos stories e me marca @NataliaMTanaka para eu saber que você esteve aqui. Pronto. Então vai lá, manda aqui para mim nos comentários o que na opinião de vocês é ser um profissional eficaz. O que vocês acham? O que vocês acham que vocês precisam fazer e proporcionar para o paciente para que ele te considere um profissional eficaz? Mônica, mostrar resultados positivos. Será? Quem mais arrisca? E aí, pessoal, vocês estão muito quietinhos hoje. Manda aqui para mim nos comentários. O que você, na opinião de vocês, é ser um profissional eficaz? Suzy, mostrar resultados na primeira vez. Marcela, o cliente ver e sentir benefícios no seu atendimento. Promover grandes resultados. Ser eficiente e ser produtivo e buscar o melhor rendimento. Vera, ter certeza do que você está fazendo. Kelly, ter autoconfiança no que está fazendo. Prifísio, mostrar conhecimento. Marli, passar segurança logo no primeiro contato. Lu Santos, melhora no que o paciente tem de queixa. Esmeralda, entender as necessidades do cliente. Mônica, proporcionar resultados. Fazer o paciente compreender os benefícios dos seus serviços. Eusita, quem mostra segurança no seu trabalho, bons resultados. Eliana, saber explicar o que o paciente tem e quanto tempo demora para ter resultados. Elisângela, passar segurança e alcançar resultado no que o paciente busca. Juliana, fazer o procedimento com precisão, segurança e passar firmeza no que você fala. Ninguém acertou.
Então, ó, anota essa dica que eu vou dar para vocês, porque não é nada disso que vocês falaram. Se vocês estão achando que o seu paciente vai te considerar um profissional eficaz, porque você vai resolver a dor dele na primeira sessão, porque você vai mostrar segurança, porque você vai alcançar resultados positivos, porque você vai saber dizer em quantas sessões ele vai melhorar, porque você compreende a queixa dele, porque você tem conhecimento, porque você tem autoconfiança, porque você tem um bom rendimento, enfim, nada disso vai fazer com que o paciente te enxergue como um profissional eficaz. Isso vai ser, só você mesmo vai se considerar um profissional eficaz, caso você consiga ter tudo isso que vocês falaram aqui. Então eu vou contar aqui o segredinho para vocês, só para quem tá nessa live aqui hoje. Vocês vão anotar, vocês vão começar a aplicar isso no dia a dia de vocês com os pacientes, tá? Para você ser visto como um profissional eficaz, você tem que ser capaz não de resolver a dor do seu paciente ou a queixa dele já na primeira sessão. Você tem que ser capaz de resolver o grande problema do seu paciente. E o grande problema do seu paciente está relacionado à limitação funcional que aquela cervical travada está causando e está prejudicando o dia a dia dele. Então, por exemplo, no caso de uma cervical travada, vamos pegar um exemplo se você está atendendo um motorista de Uber. Aquela cervical travada está provocando qual limitação funcional dele? Bom, ele não está conseguindo virar o pescoço, ele tem que dirigir o dia inteiro e cada vez que ele precisa parar e virar o pescoço para ver se vem carro, ele sente muita dor. Então, a grande limitação funcional dele é não conseguir virar o pescoço para ver se está vindo carro lá, né, na hora de atravessar a rua lá. E é por isso que é importante na avaliação, na anamnese, vocês identificarem isso no paciente de vocês, qual é o grande problema do seu paciente, para você medir a evolução do seu paciente ao seu tratamento e também para aumentar a percepção do seu paciente em relação à eficácia do seu trabalho. Então, identificar qual é a limitação funcional que está sendo causada por conta daquele incômodo é importante para duas coisas. Para você medir a evolução do seu paciente ao seu tratamento e para aumentar a percepção do seu paciente em relação à eficácia do seu trabalho. O que normalmente a gente faz, né? A gente usa como parâmetros para avaliar a melhora do nosso paciente itens como a redução da dor. Então, no primeiro dia pergunta para o paciente assim, de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor, quanto que é a sua dor hoje? Aí no final do tratamento, né, ou na sessão seguinte, você pergunta de novo para o paciente, e aí, como que tá a sua dor? Na sessão passada você me falou que era 8, e agora, diminuiu? Ou então a gente usa como parâmetro, diminuiu a tensão muscular, aumentou o grau de amplitude de movimento articular, ou o paciente ganhou força muscular, tá? Então, nível de dor, tensão muscular, grau de amplitude de movimento e ganho de força muscular são dados e itens que, aos olhos do paciente, isso não é muito relevante e não vai dar para ele a percepção de que você é um profissional eficaz. Por quê? Porque em algumas situações, às vezes a dor dele era 8, diminuiu para 6. Então, assim, ele acha que para você ser eficaz, você tem que zerar a dor dele. Só que a dor que era 8 passou para 6, já permitiu com que ele conseguisse virar o pescoço
né? E isso já permite com que ele olhe lá no cruzamento para ver se vem carro ou não, apesar da dor não ter zerado. Apesar da dor não ter zerado, ele já conseguiu diminuir um pouco aquela limitação funcional. Ou então, por exemplo, antes o paciente ele acordava com tanta dor que ele já tinha que tomar remédio, ele tomava 2, 3 remédios por dia. Agora ele acorda, ele ainda tem dor, mas ele consegue ficar o dia inteiro sem medicamento e às vezes à noite ele toma algum comprimidinho, se tiver com muita dor. Então, quando você usa como parâmetro, né, para saber a evolução do seu paciente e para mostrar para ele a eficácia do seu tratamento, parâmetros como dor, tensão muscular, ganho de amplitude de movimento, ganho de força muscular, isso pode não ser tão relevante. Então, a partir de hoje, vocês vão identificar em todos os pacientes de vocês qual é o grande problema dele, qual é a principal limitação funcional que aquela dor está causando no dia a dia dele. Tá? E cada paciente, tem paciente que vai falar assim, é porque na hora de dirigir, toda vez que eu vou rodar o pescoço me incomoda. Tem uns que vão falar assim, essa dor tá me limitando de brincar com meus filhos, pegar meu filho no colo. Então vocês vão identificar em cada um qual é essa limitação funcional, tá? Então, em muitos casos, os seus pacientes não enxergam os resultados positivos do seu tratamento porque você não identificou essa limitação funcional e não mostrou para ele, através de uma comunicação simples, o que ele não conseguia fazer antes e o que ele está conseguindo fazer agora. Por isso que, para você ser visto, né, não basta você ser um profissional eficaz, você precisa ser visto pelo seu paciente como um profissional eficaz. E para isso, você precisa associar uma técnica eficiente, uma técnica eficaz e uma comunicação eficaz também. E quando eu falo, né, de ser eficaz com apenas um atendimento, eu não estou dizendo aqui para vocês que esse paciente, ele não precisa de um plano de tratamento e com uma única sessão avulsa você vai resolver o problema desse paciente. Quando eu falo em ser eficaz com um atendimento, significa que após o primeiro atendimento, o seu paciente ele tem que perceber uma melhora na limitação funcional dele. Então ele precisa chegar na outra sessão, na segunda sessão, dizendo assim para você: nossa, antes eu tinha que rodar todo o tronco porque eu não conseguia mexer nada do pescoço para poder olhar a rua para ver se vinha carro. Agora não, agora eu já estou conseguindo rodar um pouquinho a cervical, já é o suficiente para eu ver que está vindo carro. Ou, igual eu falei, nossa, antes eu acordava e já precisava tomar remédio, passava o dia inteiro tomando remédio porque eu não aguentava trabalhar lá, né, no meu serviço, eu tenho que ficar com a cabeça baixada, eu não aguentava de dor, então eu tinha que tomar remédio de hora em hora. Agora eu já estou conseguindo ficar, passo o dia inteiro, né, dói um pouquinho ainda, mas eu já fico o dia inteiro e às vezes eu tomo remédio só à noite. Tá? Então o paciente precisa chegar na segunda sessão já percebendo uma melhora da limitação funcional e isso vai fazer com que ele enxergue o seu atendimento como sendo eficaz. Bom, vamos agora para a última parte da aula, onde eu vou falar para vocês, então, como tratar esses pacientes que chegam com a cervical travada, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso clínico, de um paciente que eu tô atendendo. E por falar em caso clínico, amanhã a gente tem live, toda terça-feira eu entro aqui às 20 horas e vou pedir para todo mundo que solicitou participação hoje ou que ficou com dúvida, venham amanhã às 20 horas, porque amanhã é a live onde eu fico aqui 1 hora para responder dúvidas de vocês, pra gente discutir casos clínicos. Então tragam amanhã casos clínicos que vocês estão atendendo pra gente poder discutir, compartilhar, né, com as outras pessoas e a gente poder fazer um raciocínio clínico e eu ajudar vocês, né, qual que é a melhor conduta para vocês estarem abordando esses pacientes. Então hoje eu vou dar o exemplo de um paciente que eu estou atendendo. Ele é um paciente do sexo masculino, tem aproximadamente 70 anos, né, e ele chegou com a cervical travada
Ele relata que esse incômodo, né, começou antes, um pouco antes dele fazer uma cirurgia de prótese de joelho. Então a gente vê aí que teve uma situação de estresse emocional, de ansiedade, né? O paciente ele não tem perda de força nem de coordenação motora nos membros superiores. Ele não apresenta alteração de sensibilidade, formigamento, choque, alteração de temperatura. Ele é um paciente muito agitado, ansioso, controlador. Ele não teve boas experiências com tratamentos anteriores. A dor dele já tem há mais ou menos um ano, então é uma dor crônica. É um paciente que tem uma sensibilização central, então ele tem uma hiperalgesia, já está sendo acompanhado por um médico, fazendo uso de medicamentos, né, para regular essa sensibilização central. Ele tem grande limitação de amplitude de movimento para rotação da cervical à esquerda. A dor dele é somente ao movimento, ele não tem dor ao repouso. Então ele tem dor quando ele faz a rotação para a esquerda, né? Ele tem dor à esquerda e ele tem dor na inclinação. Então, peraí. A dor dele é o movimento, ele sente dor. Na rotação à esquerda, ele sente dor do lado esquerdo. Na rotação à direita, ele também sente dor do lado esquerdo. E na inclinação à direita, ele tem dor do lado esquerdo. E na inclinação à esquerda, ele também tem dor do lado esquerdo. Para extensão e para flexão, o paciente não relata dor. Então, nesse caso, como é que a gente vai raciocinar? Bom, eu falei para vocês que o paciente tem dor na rotação cervical do lado esquerdo, tanto quando ele roda para a esquerda, quando ele roda para a direita, dói do lado esquerdo. Quando ele inclina para a direita e quando ele inclina para a esquerda, também dói do lado esquerdo. Então, primeira coisa que a gente vai identificar: quais são os músculos que fazem a rotação da cervical? Manda aqui para mim, quem sabe? Quais músculos fazem a rotação da cervical? Quem vai arriscar? Ninguém? Ai, ai, ai. Músculos que fazem a rotação da cervical. Vamos lá que a gente só tem 5 minutos. Se vocês demorarem para responder, eu não vou poder contar o final como que é esse tratamento. Aí eu vou ter que deixar esse suspense e contar só amanhã, na live de amanhã. E aí, para vocês saberem a resposta, vocês vão ter que entrar na live de amanhã. Vamos lá. Quais são os músculos que fazem a rotação de cervical, pessoal? Marli falou esternocleido. Marcela, esternocleido. Luca Vivian, rotadores, semiespinhal. Socorrinha, escalenos. Mais ninguém? E quais são os músculos que fazem a inclinação da cervical? Quais são os músculos que fazem a inclinação da cervical? Três minutos, hein? Será que a gente vai ter que deixar essa parte de como tratar para amanhã?
Vocês vão ficar sem a resposta, vão ficar curiosos como tratar uma dor cervical? Bom, vamos lá então, ó. Os principais músculos que fazem a rotação da cervical, tá? Esternocleido e trapézio do lado contralateral. Ou seja, se eu tô rodando a minha cervical para a esquerda, quem tá fazendo esse movimento de rotação é o esternocleido e o trapézio do lado direito. Se eu rodo para a direita, quem faz esse movimento é esternocleido e trapézio do lado esquerdo. Quem faz a inclinação da cervical? Se eu inclino para a direita, quem está fazendo essa inclinação é esternocleido, escalenos e trapézios do mesmo lado. Se eu inclino para a esquerda, esternocleido, escaleno e trapézio do lado esquerdo. Então, no caso desse paciente, se ele tem dor quando roda para a esquerda, significa que quando ele está rodando para a esquerda, quem está contraindo são os músculos do lado direito, externo e trapézio. E por que ele sente dor do lado esquerdo? Porque o trapézio e o externo desse lado estão encurtando. Então, lembra que na dor miofascial, o paciente ele pode sentir dor tanto no estiramento quanto no encurtamento da musculatura, porque os pontos gatilhos eles encurtam os músculos, tá? Então, quando ele roda para a esquerda e sente dor, é porque esses músculos estão encurtados, né? E quando ele roda para a direita e também sente dor, é porque esses músculos estão sendo estirados, estão sendo alongados. Então, isso causa dor na rotação, tanto para a esquerda quanto para a direita, no lado esquerdo. E na inclinação, quando ele inclina para a esquerda, esses músculos estão sendo encurtados, então ele sente dor do lado esquerdo. E quando ele inclina para a direita, esses músculos estão sendo estirados, então ele também sente dor. Ele sempre sente dor do lado esquerdo, tanto quando roda para a esquerda ou para a direita, ou quando inclina para a esquerda ou para a direita. Por quê? Ele sente dor quando os músculos encurtam e quando os músculos estiram, tá? Então é assim que vocês vão fazer esse raciocínio, tá bom? Sempre que o paciente chegar com a queixa de dor cervical, vocês vão ver quais são, avaliar a amplitude de movimento, né, da região e ver quais são os movimentos que ele tem dor, que ele tem limitação. E aí vocês vão raciocinar quais são os músculos que realizam aquele movimento e se eles sentem dor quando estão sendo encurtados, estirados. E aí, então, detectei isso, o que eu vou trabalhar com o meu paciente? Vou trabalhar a massagem Life, que é a massagem terapêutica do método Natália Tanaka, nesses músculos que eu acabei de citar. Esternocleido, trapézio e escalenos, tá? Do lado esquerdo. Eu já costumo soltar também do lado direito, até porque eu sempre palpo, também isso é importante, palpa sempre o músculo do lado acometido e do lado não acometido. Porque aí vocês vão poder confirmar. Normalmente vocês vão sentir que do lado que o paciente não tem dor, o músculo tá lá molinho, não tem bandas musculares tensas, não tem pontos gatilhos. E quando você palpa do lado que tá acometido, que tem a dor, você vai ver que é muito mais tenso, muito mais rígido. Isso ajuda a confirmar que realmente tem um envolvimento miofacial, tá? E aí faço a massagem Life nesses músculos. Eu vejo que às vezes os alunos ficam com dúvida: Natália, mas a massagem Life eu posso fazer em qualquer músculo? Em qualquer músculo. Você vai usar as mesmas manobras, naquela mesma sequência que eu ensino para vocês em cervical, torácica e lombar. Vocês vão usar esse raciocínio para qualquer músculo do corpo. Seja dor no ombro, dor no cotovelo, dor no quadril, dor no joelho. É sempre esse raciocínio. Identifica quais são os movimentos que o paciente tem queixa de dor. Diante daquele movimento, quais são os músculos envolvidos, músculos que se originam, que se inserem naquela articulação. Palpa para ver se tem banda muscular tensa, presença de pontos gatilhos. Compara com o lado contralateral não acometido para ver se você identifica essa diferença, né,
na contratura dos músculos, e aí faz a massagem terapêutica para quem é aluna do método Natália Tanaka. No caso é a massagem Life, né, que vai diminuir bandas musculares tensas, que vai inibir pontos gatilhos, que vai estirar e alongar a musculatura, que vai relaxar, que vai proporcionar analgesia. Tudo bem? Bom, olha só, será que o Instagram ele tá me dando mais tempo agora? Porque já era para ter caído aqui, quem sabe, né? Amanhã, então, a gente vai ter live novamente. A live de terça-feira do projeto, no projeto onde eu venho aqui ao vivo. Ele era o projeto Uma Nova Visão da Massagem, mas ele vai mudar de nome para não confundir ele com o workshop Uma Nova Visão da Massagem. Então ainda não decidi, mas ele vem aí com um nome novo, mas o objetivo é o mesmo, poder entrar aqui ao vivo para ajudar profissionais que querem alavancar, decolar a sua carreira, né, e o seu negócio. E aí eu passo 1 hora aqui com vocês, discutindo o caso clínico, tirando dúvidas, seja sobre, né, algum paciente, sobre gestão, divulgação, a dúvida que vocês tiverem. Agora é 2 horas de live que o Instagram tá liberando. Ah, eu não sabia. Que legal, agora eu não preciso correr então para terminar as minhas lives. Muito obrigada pela informação. Para todo mundo tá liberado isso, então. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, então voltem amanhã para participarem comigo, para a gente poder conversar um pouquinho mais, e aí você pode entrar ao vivo e tá falando comigo, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês, foi um prazer passar essa horinha com vocês, trazer esse conteúdo, tava com saudades, e a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau!